Imagine só a cena. Você está caminhando por uma trilha, na floresta amazônica, o sol já se pondo, pintando o céu, com cores que você nunca viu. O ar é pesado, úmido, e os sons da mata começam a mudar. Os pássaros se calam, os macacos param de gritar. Um silêncio estranho começa a tomar conta de tudo. É nesse momento que o verdadeiro perigo desperta. Naquela manhã, um corpo foi encontrado na beira de um igarapé, um ribeirinho conhecido por todos na pequena comunidade próxima. Mas o estado do corpo era algo que desafiava a lógica. Ele estava completamente sem sangue, como uma fruta seca, esvaziada de seu suco vital. Nenhuma gota vermelha no chão, nenhuma marca de corte ou perfuração visível. A pele pálida, quase translúcida, e os olhos abertos, fixos num horror que ninguém mais podia ver. O mais bizarro, não havia sinais de luta, nenhuma pegada ao redor, nenhum galho quebrado, nada que indicasse que ele foi arrastado até ali. Era como se ele tivesse simplesmente se deitado para morrer, enquanto algo invisível drenava a vida de seu corpo. Quando coisas assim acontecem no coração da Amazônia, a polícia não é a primeira a ser chamada. A sabedoria local, passada de geração em geração, sabe que certas mortes não pertencem ao mundo dos homens. Antes de qualquer autoridade chegar, os mais velhos se reúnem, olham para o corpo e para a mata densa, e sussurram um nome que gela a espinha e que ninguém ousa pronunciar em voz alta depois que o sol se esconde. Eles sussurram: Capelobo. Para quem não é da região, o nome pode não significar nada, mas para quem vive ali, é a personificação do medo que caminha na escuridão. O capelobo não é um animal comum, ele é uma lenda, um monstro, um guardião sombrio da floresta. As descrições variam, mas o terror é sempre o mesmo. Dizem que ele tem corpo de homem, forte e musculoso, mas coberto por uma pelagem densa e escura. Ele anda ereto, como nós, mas sua cabeça é a de um tamanduá-bandeira, com um focinho longo e tubular. Ou, em outras versões, a de um cão ou de um porco do mato. Suas garras são longas e afiadas, capazes de rasgar a casca de uma árvore com um único golpe. E o som de sua respiração. Um sopro pesado, gutural, que parece ecoar das profundezas da terra. Mas a característica mais aterrorizante do capelobo não são suas garras ou sua aparência. É o seu método. Ele não mata por fome de carne. Ele mata por sede de sangue. E ele não o bebe. Ele o drena. Com seu focinho alongado, ele perfura o crânio de suas vítimas, geralmente na parte mais macia, e suga todo o cérebro e o sangue, deixando para trás apenas uma casca vazia. É uma morte silenciosa e terrível. A lenda diz que ele vive nas partes mais remotas e impenetráveis da floresta, onde a luz do sol mal consegue tocar o chão. Ele é o senhor daquele território. E ai de quem ousar invadi-lo sem respeito. Caçadores que se aventuram longe demais, pescadores que ignoram os avisos, viajantes que se perdem na mata, todos são presas em potencial. Mas ele não ataca aleatoriamente. Há quem diga que o capelobo tem um olfato sobrenatural para o medo. Ele consegue sentir o pânico de uma pessoa, antes mesmo que ela perceba que está perdida. Ele a observa de longe, escondido entre as árvores gigantes, seus olhos brilhando na penumbra. Ele a segue, paciente. Imagine-se perdido nessa mesma floresta. A noite caiu completamente. Você está sozinho, só com a luz fraca de uma lanterna. Cada estalo de galho parece um passo. Cada farfalhar de folhas soa como alguém se aproximando. Você começa a andar mais rápido, o coração batendo descontrolado no peito. E então, você ouve um passo pesado, ritmado, atrás de você. Você para. O som para. Bok, corre. O som corre também, mais rápido, mais perto. É uma respiração quente na sua nuca. Você se vira, mas não há nada lá, apenas a escuridão impenetrável. É assim que ele caça. Ele brinca com sua presa, se alimenta do terror crescente. Os relatos dos sobreviventes, raros e muitas vezes
desacreditados. Falam de um grito agudo e assustador, que ecoa pela noite, um som que paralisa qualquer um que o ouve. E depois, o silêncio. Um silêncio absoluto, profundo. Na floresta, quando tudo fica quieto demais, não é um sinal de paz, é um aviso. É o momento em que a caçada termina. Uma história contada por um velho seringueiro fala de uma noite em que ele e seu companheiro se embrenharam na mata, atrás de uma caça. A noite os pegou de surpresa. E eles decidiram acampar. No meio da madrugada, acordaram com um cheiro forte, como o de animal molhado e terra remexida. E então, o grito. Um som que parecia rasgar o próprio ar. O companheiro dele, o mais jovem e corajoso, levantou-se com a espingarda na mão e foi verificar. O velho, paralisado de medo, ficou na rede. Ele esperou por minutos, que pareceram uma eternidade. Não ouviu um tiro, não ouviu uma luta. Apenas o silêncio que veio depois do grito. Ao amanhecer, ele criou coragem e seguiu as pegadas do amigo. Encontrou-o a menos de 50 metros do acampamento, caído ao lado de uma samaúma gigante. Os olhos abertos, sem vida, e um pequeno furo na base do crânio, nada mais. Alguns dizem que o capelobo é um ser sobrenatural, um espírito da floresta. Outros acreditam numa origem mais sombria, que ele é um homem, um indígena ou um caboclo, que através de um pacto ou feitiçaria se transformou nessa criatura. Ele seria imortal, condenado a vagar pela mata para sempre, caçando para saciar uma sede que nunca tem fim. Essa lenda não serve apenas para assustar crianças. Ela é um lembrete poderoso do respeito que se deve ter pela natureza. Um aviso para não subestimar os mistérios que se escondem na imensidão verde da Amazônia. Para os povos da floresta, o capelobo é real. Ele é a sombra que se move na periferia da visão, o som que você não consegue identificar, o medo primordial de ser caçado na escuridão. Então, se um dia você estiver em uma trilha e a floresta de repente ficar silenciosa, não ignore o aviso. E se ouvir passos pesados se aproximando nas suas costas, talvez já seja tarde demais para correr. Se você, assim como eu, é fascinado por essas histórias que fazem parte do nosso folclore e arrepiam até o último fio de cabelo, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a trazer mais lendas como essa. Comente aqui embaixo o que você achou do capelobo. Se você já conhecia essa lenda ou qual outra história do folclore brasileiro te dá mais medo, e claro, compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que também adora uma boa história de terror. E se você quer mergulhar de cabeça em mais mistérios e ter noites em claro, não deixe de explorar nossas playlists completas aqui no canal. Temos dezenas de outras lendas e casos sobrenaturais esperando por você. Para não perder nenhuma das nossas próximas histórias assustadoras, clique no sininho e ative as notificações. A gente se vê no próximo vídeo, se você tiver coragem.